Hoje a gente vai falar sobre não ignore o cuidado com as energias. Mas não pela ótica somente projetiva, não pela ótica, mas geral, tudo. Em outras palavras, se eu tivesse que não ignorar o cuidado com a sua saúde, não ignorar a boa alimentação, não ignorar dormir bem, coisa que eu não tenho feito, cuidado é quando eu posso. Então, a gente vai falar da importância do cuidado dela, das reações por cuidar bem. Elas são maiores do que você consegue imaginar. Existem situações que acontecem quando você se cuida que a gente nem consegue entender a profundidade disso. Nem consegue. Porque não se fala, médico não fala isso para você. Ele fala para você se alimentar bem, para você ter um estado emocional legal, pensar, mas ainda não tem conhecimento direto do que realmente acontece no sistema energético, até mesmo no sistema citoplasmático das células ou o sistema citoplasmático áurico, que é o citoplasma, o líquido que movimenta o nosso sistema energético, que é meio que conectado o negócio. Quantas pessoas você conhece que cuidam das energias? Pensam nisso. Estou falando de ficar bonito, de fazer exercício, porque todo mundo se preocupa muito consigo mesmo. Cuidar das energias, assim como qualquer outra coisa que a gente faz, deveria ser um entendimento de origem saúde até vaidade. Mas não é esse o foco. Mas não deixa de ser um cuidado sobre a vaidade. Só que tem um detalhe. Quando eu falo cuidar das energias, o que você entende com isso? Me explica aí. O que você entende sobre cuide das energias? Tenta me falar aí. Você vê que é um misto de muitas coisas, mas principalmente de onde que vêm as energias. Existe alguma coisa que acontece, isso já reconhecido, né, na nossa ciência, de que o estado emocional diminui a nossa imunidade, desarmoniza todo o sistema endócrino, neurotransmissor, tudo desarmoniza. A homeostase física fica comprometida com o estado emocional. Concordo? Tem um entendimento. Até hoje, eu vou repetir isso muitas vezes, minha andança zecuzenta no meio do caminho da saúde, eu tenho cada vez mais observado isso. Cada dia, cada parte, cada detalhe. Que o sistema energético, as energias, elas não são somente uma coisa espiritual, flutuante, astral. Ela se resume ao corpo físico também. Aliás, especificamente agora, a nossa energia está conectada ao sistema físico, o que faz muito sentido. Quando a gente lê as biografias, os livros sobre espiritualidade, percebe-se que uma relação pensamento, só um pensamento ele cria uma situação plasmática de cor na aura, a aura vai meio que um balanço assim quase que imediato. Por quê? O corpo tem a capacidade, na mesma velocidade, de liberar adrenalina, uma velocidade impressionante, é um negócio meio elétrico, sai do neurotransmissor que manda para o lugar. Cara, em você ter ideia, em um minuto você enche uma vasilha de 5 litros de sangue, velho. É muito, em um minuto. Eu falando em um segundo, a coisa movimenta o corpo inteiro. Então, nossa energia, ela se altera na hora que começa aí, o padrão de energia de origem onde nós estamos agora. Porque uma coisa é o seu pensamento, você vai para outra dimensão, você começa a sujar o corpo astral. Mas quando você está no físico, por que se suja o físico? Porque o corpo físico internamente está desarmonizado. Então, um hormônio que não deveria estar ali, uma situação que não deveria estar acontecendo, está causando uma reação de correação energética em você. Então, o estado emocional, respondendo a pergunta, perdão, quando você fala de como cuidar das energias, não ignorar, é cuidar dos pensamentos, cuidar das emoções, coisa que ninguém fala, não na saúde. A pessoa vai para a academia, fica lá treinando, querendo ficar bonitão, tal. A pessoa vai lá, aplica injeção de botox do fio do cabelo ao dedão do pé, em qualquer lugar. Harmonização, não sei o que, parará. Esquece da questão mental. O que ela faz? Ela maqueia o externo, mas internamente não tá bom. Não tá legal.
A energia pessoal está péssima, porque não existe o entendimento, porque isso que é importante, porque é um entendimento isso, de que quando você cuida do sistema emocional, você está cuidando do sistema geral também energético, também. Então, quando você fala uma pessoa que cuida, não é uma pessoa que vai tomar passe. Tomar passe é uma coisa externa, meu pai. É bom, mas não necessariamente. Tomar passe é quando alguém lá fora faz um procedimento em você, o qual existe 1 bilhão de tipos de energia que você pode receber uma energia só de organização, não mexe em nada. Então, poucas são as pessoas que entendem de forma lúcida a responsabilidade existente e carrega isso nas suas ações quanto ao cuidado das energias. Ignoram por não saberem, por não terem lucidez, por não terem repetimento. Não existem pessoas que não falam sobre isso. Seus pensamentos faz com que você seja menos saudável. Vou falar isso tudo aqui. Menos energeticamente atrativo, energeticamente afastando, aproximando. Todo tipo de situação não é só atrativo no sentido paquera, não é isso que eu estou falando. Atrativo aos mentores, atrativo aos ambientes onde você passa, a não agressão da presença. Você sabia que as pessoas com energias não legais, por não cuidarem delas mesmas, por não saberem, por andarem desembestadas, Saulo, eu não consigo, você não consegue porque ninguém lhe fala isso. Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas não conseguem um monte de coisa, mas elas conseguem ir para a academia. Não são todos, tem questões patológicas, transtornos que a gente entende em momentos conscienciais que a pessoa não tem condições mesmo. Mas, no geral, a gente tem que falar. As pessoas estão cuidando de tu, compram roupas bonitas de marca, anda toda não sei o que, parará, tchururu, mas a energia tá péssima, porque ninguém fala para ela que ficar pensando mal dos outros é ruim, que falar mal das outras pessoas causa presença, porque você está causando em você uma reação negativa que começa em você. Cara, energia que não tá legal começou na irradiação dela mesma, ela fez isso com ela internamente. E ela emana uma negativa, não adianta estar com personal trainer. Não adianta, pode esquecer. Não adianta estar comendo, não, eu vou comer aqui farofinha com pedacinhos de casca de manjericão. Não adianta, astral. Não adianta. Se dentro, você vai cuidar da parte... É como se estivesse fazendo um processo assim. Tem que comer bem, isso é uma outra história. Mas não adianta. Porque você está fazendo isso tudo e está gastando essa energia que você está comendo pensando asneira. Não entendendo, às vezes não entendeu que não pode ficar com raiva o tempo todo no coração. Que isso precisa ser falado explicitamente desse jeito. As pessoas chegam e a gente fala isso e não adianta. Eu sou meio que... Mas eu falei na sala, falo na frente dos colegas de medicina isso. O que faz uma pessoa chegar num consultório? Na maioria das vezes. Situações, claro, tem patologia. De onde vem a patologia? Como é que começou? O que faz uma pessoa chegar mal? Se você vai cuidar de uma coisa que talvez não vai ter solução. Você cuida da parte, eu estou com dor, tá beleza, porque está com gastrite, você está comendo mal, não sei o quê. Mas como é que anda a sua emocional? Ninguém pergunta isso. Ou se pergunta, se não é a direção perfeita da saúde mental sobre a questão positiva, sobre o entendimento do que você faz com você, físico, energético, aí vai embora. Isso sai de você, isso voa para fora. E tem outra coisa, energia negativa adoece seres ao redor. Eu tenho uma teoria, e eu falei isso também lá, falo tudo. Eu falo ninguém, às vezes as pessoas me olham meio torto assim, tô nem aí. Todo mundo hoje entende o conceito de aumento da questão viral, de, sei lá, a taxa viral alta, a bactéria alta, um não cuidado específico com não tomar com a higiene. Todo mundo entende que é preciso lavar as mãos, que é preciso tomar banho, que é preciso, para fazer um procedimento você tem que estar com luva. Todo mundo entende isso, porque existem coisas microscópicas que podem e vão fazer o tempo inteiro ações negativas nas pessoas, fisicamente falando. Bactérias, doenças, infecções de todas as origens. Só que se esquece que, na minha opinião, quando você está, e faz sentido, tá? Quando você não se limpa adequadamente, espiritualmente falando, você também tem seres negativos vivendo em você. Não é... A energia ruim, ela não é uma energia ruim, ela é um
além da própria presença, você cria um habitat para seres conseguirem viver em você. É por isso que este habitat faz com que seres microscópicos negativos, que você vai dizer que uma bactéria é positiva, dependendo dela, não é. Que o vírus é negativo. A intenção dele é comer você, literalmente. Ele fazer de você um uso até que ele consiga se proliferar. A consequência disso é a doença. A mesma coisa acontece quando você chega perto de uma pessoa e se sente mal. Você não está se sentindo mal somente porque ela tem energia ruim. É porque ela criou uma atmosfera negativa, a qual cria um ambiente perfeito para seres microscópicos que a gente não entende ainda direito, que não tem microscópio ainda para ver, viverem nela. Então, quando você se sente mal, você está se sentindo mal também porque você se aproxima de um ser infectado sobre o ambiente que ele criou dentro das suas próprias energias. Faz sentido? Uma pessoa que toma mais banho, que se cuida, que se higieniza, que está preocupada, ela tem menos chance, em alguns aspectos, de ficar doente, pelo menos por aqueles motivos. Digamos, que se lava mais as mãos, que se cuida. A mesma coisa acontece pelo princípio energético. Então, estou falando para vocês que há uma enorme possibilidade de que a energia ruim seja aura contaminada por seres também que encontraram ali um ambiente para viver. Fruto de... Até faz sentido, porque essas coisas têm cheiro, os animais sentem o cheiro dos feromônios, dos nossos medos, eles sentem. Aquilo irrita os seres que sentem o cheiro. Se sente cheiro, tem substância. Se tem substância... Aliás, para você entender, nos Estados Unidos tem uma coisa, aqui não tem. Existe umas coisinhas que você testa pelo suor a quantidade de estrogênio que você tem de testosterona por aqui, ó. Você pega uma coisinha que você tira, coloca no lugar, é caríssimo, aqui ainda não tem poucas pessoas fazendo. Eles conseguem ter, eles sabem, não precisa de fazer urina, não precisa fazer pelo suor. Como que está a sua taxa hormonal em vários aspectos. Pelo suor. Significa dizer que tudo que você está emitindo no seu corpo está saindo na pele. Além de estar criando um campo, ele está criando, isso aqui é comível. Essas coisas atraem seres. Acho que o acúmulo disso atrai coisas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que o cuidado energético não é só uma coisa, olha, minha energia está ruim, não. Está infectado, pai velho. Ou está com um tipo de situação que não é positiva. São energias, são coisas vivendo que incomodam, que fazem mal. Então é importante saber que quanto mais limpo você está no sentido hormonal, no sentido emocional, mais limpo você vai estar no sentido infectável. Você não vai infectar os outros. Por isso que uma pessoa negativa no ambiente, ela infecta o ambiente. Esta é a minha visão. Hoje ainda estou aprendendo. Além dessa visão somente superficial e flutuante das questões energéticas. Vamos mais a fundo. Eu vou trazer trechos interessantes para embasar algumas coisas dessas que eu estou falando, mas essa específica situação da microbiota, microbiota normalmente é uma coisa positiva, que ela convive em paz com a gente, digamos assim, enquanto o sistema imunológico funciona bem. Eu estou falando da infecção. Isso aqui eu não achei em lugar nenhum, tá? Essa para mim, vai ficar muito tempo no campo da hipótese, até que um dia a gente consiga encontrar um tipo de microscópio que enxergue e fala, meu Deus, porque eu não tenho dúvida que isso existe. Que o grande problema do processo é principalmente a questão interna. Por isso que os médicos não sabem dizer, exemplo, ninguém sabe dizer 100% isso, ninguém. Neurologista nenhum do mundo. Por que o estado emocional mais equilibrado faz de um paciente um caso mais fácil de cuidar? Saulo, é porque não sei, vai ter 1 milhão de locais, mas a perfeita explicação, porque o sistema límbico, ninguém sabe dizer. Quanto mais positivo uma pessoa está, melhor, mais fácil e tratável ela é, e mais é a porcentagem de cura. O contrário também é verdade de forma invertida. No livro Mãos de Luz, que é o livro que eu vou falar algumas vezes hoje aqui, eu vou explicar algumas coisas, ele fala que a Brennan, que é a Anne Brennan, sugere que a energia estagnada ou bloqueada pode se dar origem a problemas de saúde física e emocional. Olha que interessante. Físico. Por que a energia estagnada é emocional? Ela colocou emocional no meio, causa doença física. Só pensar. Se a doença ela se instala mais facilmente
por uma questão de emoção também, no corpo, não existe... Cara, a pessoa pode falar, o sistema imunológico fica comprometido. Também. Compromete o sistema imunológico e cria espaço para energias estranhas aproximarem de você. Você tem proximidade com isso. Tá? Ela tem um trecho que é assim. No livro Curando as Mãos e o Coração, da Barbara Ann Brennan, que também é a mesma, ali ela fala o seguinte, o campo energético humano é suscetível a influências negativas e emoções reprimidas. Traumas não resolvidos e padrões de pensamentos negativos causam isso. Sem o devido cuidado, essas energias se acumulam e afetam o corpo físico. Porque você fala, não existe mágica, velho. É lógica. Se afeta seu corpo físico, em algum espaço está acontecendo. Muitas vezes levando ao desenvolvimento de doenças. Anatomia do Espírito, de Caroline Myss, ela fala aqui também. A energia que flui pelo corpo está diretamente ligada à saúde do espírito e aos seus pensamentos. Quando bloqueada, quer dizer, quando não circulando, é claro que qualquer coisa não vai circular direito se você está sujo. Não faz sentido não circular. Você precisa limpar para que você... Por exemplo, se você está sujo fisicamente, sei lá, você tem partes no seu corpo que começam a te incomodar. Enquanto você não harmoniza, se você parar para pensar, por exemplo, o cara começa a ter assaduras, começa a ter coceiras, aquela parte está, em outras palavras, bloqueada para que a coisa aconteça de forma equilibrada. Pelo contrário, está tendo que mandar sistema imunológico lá para proteger da sujeira que ele está. Não está circulando. Quando você limpa, automaticamente, naturalmente, a tendência é que a homeostase, que é o equilíbrio natural das coisas, comecem a funcionar. Isso que ela está falando aqui também. No livro Os Chakras e os Campos de Energia, de Anodea Judith, ela fala aqui. Se não tratarmos das nossas energias sutis, elas podem se tornar densas, estagnando e prejudicando o corpo. Isso pode levar a sintomas físicos como cansaço extremo, falta de motivação, em casos mais graves, doenças crônicas que resistem ao tratamento convencional. Quer dizer, não funciona. O cara chega ali, não tem resposta. Interessante, né? Tem vários, ó. Aura humana, de W.E. Butler. A negligência da aura leva ao que chamamos de miasmas espirituais. Pensa comigo. O que é um miasma? É uma coisa, um bicho astral que encontrou ambiente no sistema energético astral físico. Como que ele encontra ambiente? Só como que uma coisa negativa externa encontra ambiente no corpo físico? Como? Através de... Que tipo de ambiente ela encontrou, principalmente? O ambiente foi formado como? Então, é muito interessante pensar que não adianta botar um monte de coisa se você não percebe que comportamento e entendimento sobre isso é muito importante. Ela fala que são camadas de energia negativa que podem prejudicar o corpo, a mente e as energias. Se não cuidarmos da limpeza dessa aura, acabamos permitindo que essas energias negativas se fixem, que gradualmente vai prejudicar a nossa vitalidade, o que faz sentido também. O que bactérias, vírus fazem com a gente? Pegam a nossa vitalidade. Literalmente é isso que eles fazem. Atacam nossas células, pegam nossa força, enfraquecem nossos órgãos, nosso sistema de equilíbrio. A mesma coisa está acontecendo no sistema energético. Quantas pessoas se preocupam com isso? Quantas pessoas pensam sobre isso? Eu vou repetir isso muitas vezes, porque isso vai fazer diferença. Se você traz para você a seriedade, não adianta, velho. Eu repito, tomar banho, 10 banhos por dia, não adianta ir para academia, não adianta não sei o que, tá passando maquiagemzinha ali, batom, não adianta, pai, velho, não adianta. Se você internamente não percebeu que precisa de harmonia. E tem situações mais interessantes que ainda que só o sistema energético. Existe nosso sistema e o que conecta a gente. Se nós estamos falando que a parte negativa atrai coisa estranha, miasmas, larvas, seres microscópicos, para onde que nós vamos com a parte positiva, então? O que se aproxima da gente? Provavelmente nós vamos para uma frequência mais alta, onde alguma coisa reforça nosso sistema. Nós entramos em contato com situações de não patologias, de mentes mais harmonizadas. Isso sem contar que um próprio espírito só consegue proximidade ao outro se parar para pensar o que é densidade energética até certo ponto, dentro do princípio da negatividade.
um espírito que encontra habitar naquele espaço ali. Não estou falando de questões kármicas de passado. Estou falando de ele encontra habitar. Ele encontra espaço para atuar. E um espaço para atuar, irmão, não acontece do dia para a noite. Você vai dando espaço. Tanto que para sair demora também. Você não sai do dia para a noite. Você tem que ir mudando o comportamento, alterando, porque mudar o sistema mental não é fácil. Situações de pessoas que, entendendo lucidamente o sistema energético, cuidam das suas energias. Como se cuida das energias? Primeiramente, a coisa mais importante é entender diretamente a relação emoção-energia. Se você entendeu isso, você não precisa nem de muita técnica, apesar das técnicas serem importantes, mas você não precisa de muita. A homeostase, o equilíbrio, ele vem pelo princípio de comportamento em todos os aspectos. O que você faz? Você alimenta direito, toma um exemplo, fisicamente. Tomo água, faço exercícios físicos. Em tese, eu fico mais, tomo cuidado com sobrepeso, então, em tese, eu fico mais saudável. Eu mantenho um ambiente mais propício à consciência atual, o cérebro atual. Ele conseguir fazer as coisas corretamente. Espiritualmente e energeticamente é muito parecido. Não necessariamente, você precisa saber muitas coisas. Primeira coisa, ambiente mental. Nunca mais alguém falou muito isso. Lógico que não é tão simples, porque existem fatores mentais que não são tão facilmente controláveis ou não dependem somente, exclusivamente das nossas ações. Tem espírito no meio. A aura, que é esse campo que a gente está falando aqui, ela escapa da gente e vai bater no outro. O outro, não sabendo disso, ele infecta quem está perto e infecta o ambiente que ele está. E a média de pessoas que não sabem é muito alta, a média de pessoas que não têm responsabilidade por não saberem com o seu sistema energético é ainda proporcional. Então, dentro de casa você tem negatividade, dentro do trabalho você tem negatividade, dentro do metrô tem uma pessoa sentada ali, quando você está indo, negativa. Ela não consegue sair disso, ela não sabe, inclusive, que aquilo está fazendo mal a ela. Mas eu vou para academia, estou depressiva, estou mal, tá? Estou tipo acabado. Mas estou indo para academia, estou me alimentando, não adianta, não tem como, melhora. Mais ou menos, mas não é suficiente, porque você acaba, ao movimentar as energias, ao tomar um banho, se forçar, você melhora um pouco o sistema. Tanto que os médicos sempre dizem às pessoas para fazer exercícios físicos, para em qualquer idade, mas não é suficiente. E não tem sido suficiente, porque não é. Esse é um conhecimento que aos poucos vai ser inserido. Vamos lá. Primeira coisa, a pessoa que cuida das energias contribui para o domínio consciente da sua presença na encarnação. Quanto mais calmo você está energeticamente, quer dizer, emocionalmente, maior entendimento você tem, maior o seu assentamento aqui. Porque você está se limpando diariamente ou não está se sujando. Nós vamos falar das limpezas. Limpeza pode ser uma única coisa, posso até começar a falar desde já. Você pode dar existe diversas formas. Auto-aplicação de reiki, você é reikiano? Não sou, não tem problema, não se preocupe. Mas se você é reikiano, mãozinho você usa um símbolo ou outro, auto-aplicação. É suficiente? Não, se você tiver pensamento negativo. Mas são duas coisas que você tem que fazer. O banho energético e o pensamento, porque é o seguinte, o banho energético vai cuidar da sua sujeira mediana sobre os seus próprios pensamentos, que vão acontecer, emoções, e as grudadas, que são os acoplamentos áureos que você dá na rua. Passei no trabalho, tinha um cara negativo. O que é um cara negativo? Que vê pensamento mal, não sabe do sistema energético, está cheio de hormônios ruins no seu próprio corpo, está saindo pela pele, que está fazendo um campo, e aquilo está criando uma reação, só que ele faz isso há 10, 20 anos, pai velho. Então, está falando de uma presença negativa com um ambiente de seres, provavelmente miasmas, bactérias, vírus astrais, sei lá o quê, que infectam você e o ambiente. Então, quanto mais tempo perde uma pessoa, maior a taxa viral. Por isso que você sofre muito vivendo com uma pessoa dentro de casa negativa, você sofre muito vivendo com uma pessoa no trabalho negativo, você sofre muito com uma pessoa que você acaba de encontrar e sai. Quanto mais perto, próximo a uma pessoa assim, pior é a situação. Então, quando você faz um cuidado energético, uma auto-aplicação, um passe que você dá dispersivo em você mesmo, uma técnica energética, como usar a técnica completa 4, que você usa as mãos, que tem gratuito, aqui, tudo que eu faço é gratuito, no YouTube.
A técnica completa 5, que também está no YouTube, é uma técnica de limpeza 3, e tem tantas outras técnicas e mais técnicas que você pode dar uma energizada em você. Essa energizada, lembre-se, ela é para limpar um pouco de você e um pouco dos outros. Se você estiver muito negativo, não tem muito o que fazer, tá, pai velho? Um banho é sempre o banho, mas ele não resolve. Não resolve. Mas mesmo assim é melhor se você tomar um passe, se você der uma auto-aplicação em você, do que se você não fizer. Mas não é suficiente para você entrar numa harmonia, tá? Esse processo vai desarmonizar. Desenvolve também a sua percepção energética mais clara. Quanto mais você mexe as energias, mais você fica lúcido, que é o primeiro ponto que a gente falou aqui. Mais lúcido, maior percepção sobre quem está ou quem não está negativo. Você começa a perceber porque você se preocupa. Você começa, ao viver energeticamente e emocionalmente mais salutar, mais habitável, mais positivo, você começa a saber o que você não quer mais perto de você. Porque você começa a criar um ambiente mais gostoso, você passa a ser um gostoso para você mesmo. É um ambiente legal. Então você passa a ser seletivo quanto àquilo que você percebe que não é legal. Então, quando você cuida mais das energias, você aumenta a sua sinalização, porque você percebe o que não é legal. Então, você chega perto de uma pessoa, você fala, epa! Porque você já não está mais acostumado à alma cebosa. A energia ruim. Você, cara, essa pessoa, você começa, você percebe ambiente pesado, você percebe energia de gente pesada, porque você está se habituando a viver num estado de mais harmonia. Isso para você é importante, passa a ser um cuidado lúcido, cara, e as pessoas não estão se cuidando. Então você percebe. Diminui de forma considerável os assédios. Por quê? Pelo mesmo motivo. Espírito se aproximou, você percebeu. Você às vezes nem sabe o que é espírito. Eita, que negócio estranho. Angústia, por quê? Se aproximou-se de você um ser que está internamente desarmonizado, porque isso acontece lá no plano espiritual também. Está emitindo magnetismo, hormônios no seu corpinho astral. É a mesma coisa, mesmo jeito. Cria um campo densificado que emite uma sensação baseada naquilo. Nós somos sensitivos, nós somos seres tipo um planeta, nós temos gravidade, sensações, chegou perto, a gente puxa uma coisa do outro, cada um tem uma atmosfera, uma oxigenação diferente. A pessoa chega perto de você, o espírito diz, eita, eu não sei nem o que é, mas que negatividade esse ambiente, nossa, que angústia. Por quê? Você já não está mais no habitar de angústia. Você se cuida todo dia. Então você percebe o assédio. Ao perceber o assédio que acabou de chegar, você passou na rua, o espírito ele seguiu, velho. Você passou perto de uma pessoa, o espírito te seguiu. Você chegou no ambiente, não foi nem espírito, o ambiente estava pesado. Você já vai para o canto ali e fala, cara, que coisa pesada. Isso diminui o assédio porque imediatamente você se sutiliza, porque você percebeu que existiu uma infecção magnética negativa em você. Você foi infectado. É exatamente isso. Só que não é suficiente para chegar nos órgãos internos, porque aquilo precisa de espaço para que aquilo aconteça. Então você vai tirar para fora o mais rápido possível. Elimina em você, e isso é muito importante, a necessidade de absorver a energia dos outros. Você não precisa. Até porque, meu pai, a cada 10 pessoas, 7 estão negativas, uma está neutra, uma está mais ou menos positiva, só uma está positiva. Cada 10 pessoas, 7 estão negativas. Isso não tem a menor dúvida, tá? Isso é perfeito. Uma a neutra, você tem duas que está entre uma média positiva e uma positividade verdadeira. Isso é na família, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Se assim não fosse, nós estaremos num planeta maravilhoso, de empatia, de amor, todo mundo cuidando um do outro, ninguém dormia no chão, não tinha ninguém chorando, nem depressivo, nem mal no planeta. Não é verdade. A positividade é tanta que nós trocamos positividades com o ambiente. Jogamos, essas auras, elas se acumulam. O problema disso é que nós não somos isolados. Cada pessoa que vibra positivo ou negativamente cria no ambiente uma característica, que a gente chama de assinatura psíquica. Essa característica é a média, você vai sentir essas médias um pouco mais intenso, tem a média planetária e tem a média dos ambientes. Você vai para o interior, melhora bastante. Somente se não tiver muita gente perto. Vai para os aglomerados, cidades, aí lascou a Bahia. Ela expande toda a sua desenvoltura energética, quer dizer, uma pessoa negativa, só para lembrar, como ela não se cuida, ela está negativa, ela está necessitada, ela está pendente. Toda a energia que ela puxa vem comida pelos próprios miasmas e seres que estão encostados nela por ter habitar. Fora isso, pelos seus próprios pensamentos, que são energia consciencial, que ela está gastando e queimando aquela energia que todos têm igual. Então ela não consegue ter tempo para cuidar de si mesma.
Ela não tem tempo. Isso está acontecendo hoje, ontem, eu estou há 10, 20 anos, uma pessoa fazendo assim. Então, o que ela faz? Ela passa a ser uma vampira passiva. Todos os lugares onde ela vai, ela está sugando o ambiente, pessoa, porque ela não consegue. E se ela chegar perto de você, que se cuida, ela vai puxar fortemente. Porque você carrega não só positividade, você carrega a cura. A energia da cura está proporcionalmente ligada à energia do pensamento. Porque você se mantém numa faixa mais alta, faixa dos mentores, faixa de boas vibrações, faixa de seres microscópicos, ou seja, o que for, positivas. Quando a pessoa chega perto de você, meu pai, ela não tem o que fazer. Não existe. É uma lei universal, ela vai compensar-se em você. E você, quando se cuida, você não faz isso, você passa a ser um doador. Tem um custo? Tem um custo. Mas é muito bom você parar para pensar. Porque existe uma outra coisa chamada reação de causa e efeito, que é uma lei externa. Mesmo que você não se preocupe, se você tem para dar, dê. Ainda, mas eu não quero dar. Não. Existe uma coisa muito interessante que eu costumo, infelizmente não dá para falar isso, mas eu falo aqui. Chegou no ambiente, o ambiente é pesado. Pô, fui trabalhar no hospital, trabalha num presídio, trabalha num setor jurídico, todo mundo negativo. Existem duas formas de você pensar. Uma, o lugar é pesado, você entra na faixa do peso. Morreu, se lascou. Porque você vai ser mais um no meio, você não vai conseguir compensar. Porque a pessoa, quando vai ver você, ela olha para você, então ela suga o pouco que você tem. Morre, você cai, você desmonta. Mas se você entra na faixa lá em cima, aquela energia é tirada, realmente é puxada. Mas quando você está ativo no entendimento, você está positivo, ativo, compreensivo, os mentores, as equipes espirituais que trabalham no ambiente podem se conectar a você. Porque, acredite, tem. Todo lugar. Tá? Automaticamente, quanto maior a atividade dentro do sistema de causa e efeito, maior o retorno. É diretamente conectado, proporcionalmente conectado. Por exemplo, se eu permito que uma pessoa... Eu estou aqui, estou percebendo que aquela pessoa está dolorida, está mal. Eu vou sentir um baque? Claro que eu vou. Mas é muito rápida a compensação. Para você ter ideia, você levanta um pouquinho, vai ali, você já voltou ao normal, os mentores já pegaram você, você está na faixa alta. O sistema kármico recompensa você imediatamente, você fica mais forte. Você passa, principalmente se você estiver bem conectado, eu sei disso porque isso aconteceu comigo e um amigo que não entendeu, ele veio me perguntar, ele não é espiritualista, o Renato. Vou mandar. Ele não é espiritualista, o Renato está me ajudando. Você vê como... Cara, não, cada vírgula do que eu vou falar aqui, eu mudo meu nome em cada aspecto. Renato, eu estou mandando Renato, colega da faculdade aqui, tá? Estou mandando uma mensagem para... Deixa eu tirar meu olho. Para o Renato aqui. Tá? Renato, é que estava estudando. Lembra que nós estávamos atendendo as senhoras lá no abrigo, só senhora sofrida, abandonada pela família, na dificuldade, com usuária de crack. Nós ficamos ali atendendo um monte, já terceira, 2 ou 3 vezes já fomos lá, vamos continuar indo, tá? Até atendemos todas as 100 que tem lá. E vai continuar depois, eventualmente, indo lá. Aferindo pressão, vendo glicemia, fazendo análise de como está, se precisa de ajuda, e levando para o UBS, fala, tem uma pessoa lá que precisa de remédio psiquiátrico, isso aqui está sem medicação, isso aqui está com a pressão arterial super alta, está fazendo essa entrada. Ele falou, Saulo, eu estou achando estranho, porque eu trabalhei, nós estamos lá a tarde inteira e era para estar caído, eu estou renovado. Aqui, eu vou dar a mensagem dele. Renato, abração, estou online aqui, tá? Acabei de mandar mensagem para ele aqui, tá? Não vou tirar. Ele não é espiritualista, Renato, tá? Não é nada. Estou de medicina e fisioterapeuta, excelente pessoa, não precisa ser. Uma das pessoas espiritualizadas, assim, espiritualizado que eu conheço, mais incrível desse aspecto. De onde que veio isso? Ele falou, cara, eu não sei explicar. Ele falou assim, eu não sei explicar. Eu estou ali a tarde toda, nós estávamos super motivados um com o outro, fazendo um trabalho dos dois, principalmente, e outros que estão ao lado, mas nós dois movimentamos isso. E ele fala, eu não sei, não sabe de onde vem isso? Sintonia, eu não falei para ele isso, mas ele vai saber ao ver esse vídeo. Frequência onde estamos. Eu falei mais ou menos. Quando nós estamos na frequência correta, os mentores das pessoas acessam, cada pessoa daquela tem um mentor, velho. Aquele lugar tem mentor. Os nossos mentores têm acesso a gente. A própria energia universal tem acesso a gente. O que acontece com o seu magnetismo? Ele abre, você passa a ficar mais forte, você tem mais para dar. É impressionante, velho. Daí vem, é muito importante entender isso, tá? A reclamação, a lamentação faz você entrar na frequência do ambiente ou numa frequência que não é legal. Aí você vai cansar. Expande, como eu falei, facilita a instalação voluntária do estado vibracional. O que é o estado vibracional, para quem não sabe? Nós temos esse sistema energético,
Esse sistema energético, ele tem uma certa vida, ele tem uma circulação. Assim como nós temos o sangue energético, ele tem uma vida. Ele tem uma anatomia. E essa circulação, ela é verdadeira. E ela não é uma coisa inventada pelo Valdo, nem esse termo pelo Monroe, que foi ele que falou em primeira mão. Desvincule-se de mim, porque eu não tenho sintonia com isso, o mentor não permite, o próprio sistema ativa naturalmente, e você consegue ativar ele mais facilmente quando você está positivo. Tá? Automaticamente mantém o equilíbrio da saúde bioenergética e física, cada órgão funciona melhor, cada célula é naturalmente mais saudável, você vai perceber isso. Melhora as energias pessoais, a presença sua é mais legal, mais agradável, o magnetismo é mais agradável, uma pessoa sente menos mal perto de você, tem menos repulsa, todas as pessoas são sensitivas, só que elas não sabem. Cara, são coisas básicas da vida. Você vai fazer uma entrevista de emprego, a sua energia pessoal é lida, mesmo que você não queira. Vai ter uma reação ali. Claro que tem outras coisas envolvidas, mas vai ser sentido. Isso faz parte. A sua presença promove a cura da própria pessoa e, naturalmente, como eu falei, a frequência da cura está em você. Quem chega perto de você, meu pai, vai, de alguma forma, receber algum tipo de ajuda só por chegar perto de você. Porque você está bem, está em boa frequência, está em boa sintonia. O mentor da pessoa, quando vê você chegando perto, ele aproveita. O pai agora. Esse cara está numa frequência muito máxima, eu vou induzir ele a falar uma coisa que é necessária, vai levar o pensamento da outra pessoa, ela vai conseguir assimilar mais energia, e com isso a gente vai conseguir fazer talvez o desvínculo temporário desse espírito, ou vincular aqui, ou tirar essas situações que estão tão pesadas que vai levá-la a ter uma patologia maior. Até mutação celular. Existe uma teoria sobre energia negativa e mutação celular, que é a neoplasia, o câncer. Tá? A assimilação e desassimilação também, porque quando você está positivo, o que acontece? Você vai atender uma pessoa, você vai ter com uma pessoa uma relação. Naquele momento, você teve um acoplamento áureo, quer dizer, um entrou dentro da bolha energética do outro. Porra, não tem como você fugir daqui. Cara, eu estou jogando em você minha aura. Eu vou sentir o que você está sentindo e vice-versa. Só que a troca é muito legal, porque a pessoa também vai sentir o que eu estou sentindo. Só que para mim, o encontro é desagradável, mas eu entendo lucidamente que é desagradável porque a pessoa não está bem. Quando eu entro, eu consigo, pela positividade, sentir a diferença e permitir o acoplamento lucidamente. Por quê? Porque eu sei, por estar cuidando sempre de mim, que aquela pessoa está negativa. Então eu falo, quer saber? Deixa ela puxar. Eu falo com os mentores, deixa ela se recompor. Inclusive pergunto, tem alguma outra coisa que vocês querem aproveitar, não? Porque eu sei que a minha energia talvez não seja suficiente. Já que ela entrou no acoplamento e a gente conseguiu elevar um pouquinho o padrão dela, tenta botar alguma coisa para ver se resolve. Você ali fica tentando junto com os mentores, enquanto você está falando com a pessoa, você está pensando isso. Saiu de perto, você já percebe que ficou em você um pouco da fluidificação não positiva dessa pessoa. Então você faz uma limpeza na hora. Sai um pouquinho, se organiza, passa na mãozinha, bota a mão em você, vai no cantinho e tal. Tô pronto. Eu fiz isso várias vezes. Eu ia atender as pessoas, ia lá fora, tava um sol, eu conseguia agitar um pouquinho lá. Tinha hora que ficava pesado, era que eu achava, eita porra, que... Pô, tinha uma criatura que encostou lá, coitada, velho. Ela era mais nova que eu, velho, parecia ter 70 anos. Eu tenho 47, ela tem 45. Pra mim, ela tinha 70 anos. 10 anos de usuário de crack. Acabada, nada, tinha dente, nada, visualmente de dar pena, velho. Eu fiquei muito pesado perto dela. Não é que eu fiquei, eu senti a energia dela. Mas eu fechei os olhos, eu não tinha o que falar para ela. Eu tentei, eu estava com os colegas do lado, eu estava fazendo anamnese, eu falei, ó, a senhora tentou, e eu deixando a minha aura, me aproximar dela de propósito, né, para ver se alguma coisa, sei lá. A senhora tentou parar já? Mas não sei o que, é muito difícil, eu sei e tal. Mas não desista. Sabe, sempre tem alguma coisa que acontece, e às vezes a coisa acontece na hora certa. Às vezes a gente está tentando, tem um momento que dá um clique assim, ó, não desista. Tem alguma coisa sempre que dá uma força maior do que a gente imagina, tá? Então volte a pensar, sou eu falando isso e deixando. Cara, eu tive que ir lá fora. Fui lá fora, voltei 100%, 3 minutos. Fui lá fora 3 minutos, voltei 100%, porque isso é normal. Houve uma compensação e você consegue entender isso. Então, vê que interessante eu podia muito, nossa, que ser pesado. Ai, meu Deus, ai, que você tá doido, essa mulher pesada, eu quero ir para casa. Esse podia ter sido o meu pensamento ali. Mas quando você está lúcido sobre o que está acontecendo e percebe que a sintonia, aquela pessoa tem um mentor, velho. Ela tem uma família espiritual esperando uma oportunidade para poder, talvez, não fazê-la desencarnar daquela forma.
é uma oportunidade só. Por isso que isso é empatia. Eu posso muito bem ficar desesperado querendo ir para o meu canto, querendo viver minha vida, ou eu posso, naquele momento, me doar verdadeiramente. Depois eu me renovo em casa. Essa pessoa não vai ter oportunidade de fazer isso. Talvez a única oportunidade da vida dela seja aquele momento ali com você. Eu falei para os colegas outro dia, eu fico o tempo todo falando, às vezes fico meio chato, mas eu falo. Eu falo, velho, vê que interessante, estávamos atendendo. Lá eu falei, essas pessoas... Sabe quanto tempo demora uma consulta no SUS de São Paulo? Uns 6 meses, velho, dependendo da consulta, até mais. E a gente está atendendo aqui um monte de gente aqui, velho. Essas pessoas não estão em consulta há 3, 4 anos ali. Tem gente que não ia ver, não fazia exame de nada, mamografia, nada, nem sangue, não sabia nem como estava. Descobriram que estava com possibilidade de diabetes ali com a gente. Aí você fala, para a gente é só mais uma pessoa, velho. Mas para aquela pessoa... é um momento que a gente tem que entender isso. Nunca esqueça disso. Eu falo, não esqueça. Que para aquela pessoa é um momento incrível. Talvez ela estava aguardando a oportunidade de 6 meses, sei lá, um exemplo. A gente não pode esquecer que às vezes você atende a pessoa em 15 minutos, 20, meia hora, que é o que dá para fazer, e a gente não perde a lucidez para isso. Tenta toda vez não esquecer. Vou escrever isso na frente. Para aquela pessoa, não são os seus 15 minutos. Tá? Não esquece disso. Entra num momento como se fosse forte, porque isso vai fazer diferença para até o atendimento que você vai dar, para não permitir com que a pessoa saia dali sem que você tenha percebido pelo menos o que dá para perceber.